eu já começo aqui com a Lígia, que ela faz parte da diretoria do programa Empreender aqui da Assim de Maringá, e ela também é membro da AME, Associação Maringaense de Mulheres Empreendedoras. Estamos no mês da mulher, vamos bater um papo sobre isso, saber sobre o poder do empreendedorismo feminino. Ela, psicóloga, pode falar isso com propriedade pra gente. Lígia, o empreendedorismo feminino, principalmente em Maringá, só tem ganhado força, né? Na verdade, assim, o empreendedorismo no Brasil tem muita força. Sim, Só para quem está nos ouvindo, para a gente ter dados mais recentes, o Brasil é o 7º país no mundo em empreendedorismo feminino. Olha só. E do número de empreendedores que nós temos, em torno aí de 54 milhões, 48% é de empreendedoras femininas, mulheres empreendedoras. Então, nós temos uma força muito grande na realidade econômica do nosso país, tem ganhado cada vez mais força, e a gente pode dizer que um dos recortes positivos da pandemia é o aumento do empreendedorismo, né? Em cerca de 40% abertura de novos negócios como alternativa, seja para o desemprego, seja para conciliar novas rotinas de trabalho, né? Muitas pessoas ficando em casa, aí muitas vezes os seus antigos trabalhos ficaram inconciliáveis, com filhos em casa, com educação ou fonte de renda muito diminuídas. Então eu costumo dizer que isso é um aspecto positivo. Uma alternativa na crise foi empreender e abrir a caixinha para novos talentos, fazer novos negócios. E Maringá não é diferente, né? Sim. Cresce exponencialmente. É uma honra fazer parte do Empreender, né? Um programa de empreendedorismo associativista. Maringá tem um perfil muito forte de associativismo. Tem essa característica, né? Tem essa personalidade de Maringá, né? A nossa cidade carrega essa bandeira do associativismo de maneira muito significativa. Hoje somos 58 núcleos empreendedores dentro do programa Empreender, de vários segmentos. É um programa que funciona no sistema de núcleos setoriais. Então, nós vamos ter núcleos de psicólogos, núcleo de dentistas, núcleo de salão de beleza, núcleo de artesãs, dos mais diferentes segmentos, para a gente ver a variedade que existe de empreendedores e empreendedoras, né? A AME, ela é um núcleo dentro do Empreender, só tem uma particularidade. Existem alguns núcleos, e a AME é um desses, que ele é multissetorial. Então, nós lá temos arquitetas, nós temos psicólogas, dentistas, advogadas, reunidas em prol do mesmo objetivo. Desenvolver umas às outras, nos fortalecermos como empresárias de Maringá, lidar com as dificuldades que o empreendedorismo traz. Então eu falo que ali é a minha casa, ali eu me sinto muito acolhida e é onde a gente se desenvolve. Legal, interessante. E você também, empreendedora, né? E assim, em que momento assim, você decidiu empreender? Qual que foi o momento ali que você falou, aqui é o momento de começar? Quando a Sara entrou em contato comigo, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, gente, acho que a Veia Empreendedora está comigo desde nova. E aí eu fui lembrar, quando eu comecei a empreender, foi na faculdade. Sou formada já há 26 anos, e aí eu vou acabar entregando a minha idade, não tinha internet. A gente tinha que fazer TCC ali no computador, na máquina, né? E aí eu tinha muitas dificuldades na época para pagar os custos, né, da minha formação. E aí eu fui entender uma demanda da faculdade que eu estudava, do público, porque vendiam-se lanches que não eram muito saudáveis. Então, o meu negócio era de lanches saudáveis. Então, eu atendia a demanda de um público e também ganhava dinheiro para pagar tudo que eu precisava. E depois, logo que eu me formei, aí eu já estava casada. No período, eu fui verificar uma necessidade da empresa do meu então marido, né? Ele tinha uma empresa de fotografia, filmagem, trabalhava com books, com publicidade, e começou a entrar na área de eventos, e eu percebi que não existia em Campo Grande isso, em Mato Grosso do Sul, pessoas que atendessem com qualidade, excelência, aquele nível de público, com cerimonial, com organização de eventos. Aí eu criei a minha empresa. Né? Então eu sempre estive na psicologia, sempre trabalhando com treinamentos. As primeiras pessoas que receberam meus treinamentos foi a minha equipe. Desde treinamento de comportamento, de etiqueta social, de protocolo. Então eu fui desenvolvendo tudo o que eu sabia, agreguei valores e tive essa empresa por 9 anos.
E criei realmente um diferencial, uma marca muito forte. Legal. Então, assim, aí eu fiz as minhas primeiras formações, gestão global de negócio, gestão de pessoas. E depois a vida foi dando voltas, né? Aí eu vim para Maringá, me separei, a empresa continuou lá. E uma coisa que eu tenho já para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, o empreendedorismo muitas vezes é uma forma de resgatar a identidade. Identidade, olha só. Por quê? Porque às vezes você está numa situação e quando você descobre habilidades, dons, talentos, o que você tem para contribuir, é uma forma de reforçar quem você é, de resgatar muitas vezes. Eu tinha passado por um processo de separação, né? Um processo de desconfigurar tudo que eu estava fazendo até ali e começar do zero. Então eu vim realmente aí resgatar e começar degrau por degrau. Empreendedorismo é para atender uma necessidade, porque eu tinha que sustentar meu filho. É para gerar renda e também para realizar, cumprir propósitos. Aí eu comecei como profissional liberal aqui, aí se tornou pessoa jurídica, porque eu comecei a fazer treinamentos comportamentais, consultoria na área de gestão, né, ajudar outros empresários a desenvolver pessoas em seus negócios, porque eu realmente acredito que um negócio prospera à medida que as pessoas estão equilibradas, que evoluem na sua inteligência emocional, que conhecem o seu perfil, que sabem lidar com conflitos, sabem trabalhar em equipe. E todos esses valores agregados, desde lá da faculdade, todas as experiências que eu tive, nada foi perdido. Então hoje eu tenho a empresa que trabalha com atendimentos individuais, é o atendimento clínico, que eu sou apaixonada, né? Sou docente, mas dou palestras, workshops, treinamentos comportamentais, para ajudar mais pessoas a estarem cada vez mais em posse do seu potencial e também poderem estar mais realizadas nos negócios, na vida pessoal, nos relacionamentos. Então, uma trajetória que eu acho que eu estou meio ali, misturada com o que eu produzo, tem a ver também com o meu próprio processo. Né? A gente melhorar como pessoa e também fazer isso pelos outros. Interessante, muito legal, assim, você está contando a respeito da trajetória, né? Eu acredito que tem vários desafios, né, que a mulher empreendedora enfrenta. Você como psicólogo e também atuante, protagonista dentro desse cenário todo, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? O que eu percebo das dificuldades, e pesquisas também mostram, as mulheres ainda têm dificuldade de lidar com seu potencial empreendedor. Aí nós temos questões de autoestima, que a gente estava conversando aqui, não só de imagem, mas realmente de entender e tomar posse da sua identidade, dos seus valores, dos seus dons. Existe uma dificuldade ainda em pleno século XXI, a gente tem ainda discriminação, né? Do posicionamento da mulher à frente de alguns negócios. Nós vemos que as mulheres se destacam no empreendedorismo ainda em micro e pequenos negócios, elas ainda não são arrojadas o suficiente para estar à frente de grandes negócios. Isso é um reflexo muitas vezes de insegurança, de medo, né, de se posicionar, de construir o seu posicionamento. E também existe a questão das demandas, né? Não vou nem dizer que é jornada dupla, hoje é jornada tripla de trabalho. As mulheres ainda conciliam o empreendedorismo com cuidado de família, com rotina do lar, e que impede que elas estejam muitas vezes em tempo integral envolvidas no crescimento de um negócio. Isso não é errado. Mas a mulher, ela dribla muito mais, ela segura mais pratos nas mãos do que o público masculino, né? E falta também apoio familiar ou apoio de um companheiro, né? Que muitas vezes vai subestimar a renda que essa mulher traz para casa. E a gente sabe que hoje tem pesquisas que mostram que há regiões no país que de 3 famílias são sustentadas por uma mulher. Então é muito grande o número de famílias que dependem da renda da mulher. E mesmo assim, a questão de segurança, de autoimagem, da sua personalidade, ainda existe aspectos de insegurança. Então eu diria que o empreendedorismo feminino já mostrou que veio. Nós somos um número muito significativo na economia do Brasil. As mulheres têm características diferentes, não melhores, muito diferentes dos homens para empreender e para gerir os seus negócios. Do número de negócios que homens estão à frente, 11% tem uma mulher como sócia. Olha aí, que interessante. Então, assim, você ainda tem 48% dos homens, tem de mulheres, 52% dos homens. Desses 52%, 11% ainda tem uma mulher como sócia, ou seja, para andar ali junto,
para nortear o rumo de um novo negócio. Então, são características que eu diria complementares, tem um espaço muito grande que a mulher precisa de estar lidando com as suas questões, por isso que eu falei que às vezes é um resgate de identidade, quem ela é, que talentos ela possui, entender os seus dons e saber que existe espaço para ela atender um público que precisa exatamente do que ela tem para oferecer, um produto ou um serviço, para o perfil dela, para as características dela, para os dons que ela tem. Não importa se é fazer brigadeiro ou se é dar um treinamento, ou se é estar à frente de uma grande empresa, uma franquia, mas tem sempre alguém que está precisando desse talento armazenado. Não, e eu pego até uma carona que você falou. Então, assim, qual que na tua visão, qual que é a importância de incentivar, não é, o empreendedorismo feminino no Brasil? Eu sei que você pontuou várias coisas, mas é interessante dar uma reforçada. A importância é de que a mulher, ela verdadeiramente ela é um agente de transformação. Uhum. Eu vou fazer um paralelo que aí tem a ver com o nosso contexto feminino. Se nós somos os seres que geramos a próxima geração, né, como mães, nós somos os seres que temos capacidade de transformar também essa geração. Gerando emprego, sim, gerando realização pessoal, realização profissional. Então, nós verdadeiramente precisamos de incorporar esse papel de agente de transformação. Ele é muito significativo. Ah, mas o que eu faço é tão simples. Não tem o simples, tem o necessário. Para um determinado momento pode ser uma pequena ação para depois se transformar em uma grande ação. Então, a importância de incentivar é entender que o perfil da mulher, a mulher é mais criativa. Uma pesquisa do Sebrae e da FGV mostrou que as mulheres, elas implementam mais rapidamente, elas incorporam mais rapidamente inovações em seus negócios do que os homens. Perfeito. Né? Então, elas são mais inovadoras, são criativas, gerenciam conflitos, sabem lidar com pressão, sabem ser mais mediadoras, são mais resilientes. Né? Eu, às vezes, comento com clientes meus, eu falo assim, olha, na sua equipe, o interessante é você ter os dois. O homem é mais objetivo, mais assertivo e mais rápido em algumas decisões, e a mulher, ela media mais. Ela, com a sua subjetividade, com essa característica que é predominantemente feminina de mais afeto e acolhimento, ela também contribui com o negócio, para lidar com uma negociação difícil, para lidar com características particulares de um determinado público, um determinado cliente. Então, incentivar o empreendedorismo feminino é incentivar o crescimento da nossa economia, é continuar apostando que o caminho do empreendedorismo no Brasil, nós somos o 7º aí no mundo, é o caminho que vai trazer solução para problemas que a gente enfrenta. Estou falando no país. Bacana. Né? Então, a gente precisa de levar em consideração esses números. E Maringá é uma cidade muito empreendedora. Sim, muito empreendedora. Eu vejo lá o número de empresas que nós temos participando, né, do Empreender, pessoas que respiram a vontade de aprender mais, saber mais, de ter excelência em tudo que vão oferecer. Interessante. Eu já até aproveito isso daí. A gente está falando aqui, você que está assistindo em várias regiões do Brasil, está falando aqui de Maringá, né? Se você não conhece Maringá, vale a pena você vir aqui conhecer. E tem uma iniciativa que é a AME, né? Isso. Associação Maringaense de Mulheres Empreendedoras. E não tem como não falar da AME nesse contexto todo. Como que a AME funciona, Lígia? A AME, ela é um núcleo que está inserido no programa Empreender. Ela hoje é formada por 60 empresárias. Há um processo seletivo para participar, né, desse grupo de mulheres. E nós compartilhamos de uma missão, de um propósito, de promover network, promover o desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma das participantes. Então, é um projeto, eu falei que ali é minha casa e é mesmo, em que a gente é parceira uma da outra para indicar produtos e serviços, para estimular o crescimento umas das outras. Nós funcionamos com reuniões quinzenais, e também temos pastas de trabalho, mulherada organizada, outro naipe ali. Nós temos equipe de eventos, equipe de capacitação, equipe de desenvolvimento pessoal, equipe de mídias. Legal. Nós somos 11 times que absorvem essas 60 mulheres e fazemos ações sociais também. Legal. E fazemos ações que promovem o desenvolvimento dos nossos negócios como pessoas e também que vai impactar Maringá.
Legal. Então é um projeto assim que tem crescido. A gente antes tinha uns 50, falei, a gente tem que aumentar o número de vagas porque tem muita mulher para contribuir. E é fantástico fazer parte. Nós temos as redes sociais, né? Somos da AME, da Assim. Sim. Programa Empreender também, eu acho que é legal quem está nos ouvindo aí começar a conhecer. Legal, inclusive vale a pena dizer que a Assim ela faz um ótimo trabalho, né? É uma das referências tanto no Paraná quanto no Brasil. De associação comercial e tem vários frutos, né? Tem vários braços, né? Um dos braços aí, né? Núcleos é a AME, correto? E assim, é interessante saber disso daí, é interessante ver que existe isso daí e assim, dar um suporte para as mulheres, né? Eu acredito que dentro desse núcleo existem várias orientações, assim, e eu queria que você falasse, às vezes quem está nos assistindo ao vivo ou depois, posteriormente, vai estar nos assistindo o programa na Rede TV ou disponibilizado no YouTube, talvez quer dicas, né? Às vezes está num processo ali de colocar o negócio para rodar ou tentou várias coisas e ainda não deu certo. Queria que você desse algumas orientações para a mulher poder empreender. Quais dicas você daria, viu, Lígia? É uma coisa que eu acredito que seja muito importante. Primeiro, conhecer a si mesmo no sentido de que habilidades possui, de que talentos tem, porque isso já é um diferencial. Investir fortemente em conhecimento, porque uma das armadilhas do empreendedorismo é ser aventureiro. Eu acho muito legal fazer tal coisa, mas o achismo não te leva a ser efetivo no negócio. Entender se você tem os dons, as habilidades necessárias para estar à frente desse tipo de negócio. Investir tempo em planejamento efetivo. Os custos, o que precisa, que dor que quer atender de uma determinada clientela. Ser muito específico, ter orientação. Buscar parcerias. A gente está falando aqui da AME, do Empreender. Quando eu estive em Maringá, quando eu vim para cá, eu também tinha um emprego formal. O processo de sair do emprego formal para empreender somente, foi no Empreender que eu encontrei um suporte necessário para continuar me desenvolvendo e entender, é isso daqui que eu vou fazer o meu caminho. Legal. Né? Então, assim, ter as parcerias corretas, ter instituições de apoio, fazer qualificações, tudo isso é muito importante para não ser uma aventura. Muitos negócios não dão certo por falta de um bom desenho, por falta de um bom planejamento, pela falta de estruturar a ideia. Ideias muito boas podem virar grandes negócios, se bem desenhados, e etapa por etapa. Buscar mentorias, buscar inspirações, referências. Legal. Do que deu certo para que a gente não precise repetir os mesmos erros. Né? Isso é desnecessário. Com tudo que você tem acesso hoje, né? Voltando lá atrás que eu falava que não tinha internet, e tem que aprender na marra, você a todo momento você pode assistir um vídeo, ouvir um podcast, ou estar participando de treinamentos, sejam pagos ou não, com pessoas que são referências em qualquer área. Legal. Né? Então, eu daria essas dicas. E realmente estar perto de pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Uma associação como a AME, ela faz com que a gente, por mais que sejamos de áreas diferentes, a gente tenha a espinha dorsal em empreendedorismo. Né? Da gente realmente se posicionar no mercado como mulheres que fazem a diferença. A gente realmente incorporou o nosso papel de agente de transformação. Então, empreender não é um caminho que você faz sozinho. Sim. É muito importante que as mulheres pensem nisso. Às vezes ele é solitário no sentido do apoio que a gente falou, da família, mas não significa que do lado de fora, em associações comerciais, e você falou muito bem, Maringá é referência. Assim, é referência, né, de tudo que produz. Não precisa ser solitário. Você não tem apoio em casa, mas você tem ali um nicho, você achou um espaço. Procure quem vai te dar o suporte para colocar isso em prática, né? Não precisa de ser aquela luta árdua ali de fazer tudo de uma maneira, às vezes até primária, né? Mas começar pequeno também é importante. Começar degrau por degrau. Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro, né? Sim, sim. A gente é um processo evolutivo, né? Então, às vezes o mercado é mais arrojado do que outro. Você começa pequeno e de repente explode, por exemplo, na pandemia. Quem foi pro e-commerce
lançou produtos já no digital, de repente teve uma explosão muito mais rápida do que um processo natural de um negócio físico, né? Então são espaços diferentes, estratégias diferentes, por isso que é importante ter planejamento, ter visão, investir nisso. Legal, né? legal. Então é o que eu diria. Isso é muito, muito interessante, né? Você colocou ali dicas práticas que já pode já colocar para rodar a ação ali, que já consegue ver os resultados. Inclusive, as dicas que você colocar ali, depois, se você perceber resultado, compartilha com a gente aqui, que vai fazer a diferença mesmo. Você vê que sobrou